Bom dia, oitavo ano. Ou boa tarde, né? Para quem está assistindo à tarde. Então, fizeram os exercícios que eu deixei na aula passada para vocês? Espero que sim, né? Se não, vai pausar o vídeo, vai pegar a apostila, responde primeiro, para depois voltar aqui à aula, tá bom? Não copiem a resposta, apenas efetuem a correção e tirem as dúvidas, né? E quais foram as páginas que eu passei? Essas duas somente, eu fui até muito boazinha, né? Passei só duas páginas, que foram a 56 e a 57, que fala sobre o que mesmo, professora? Então, na aula passada, né, no nosso vídeo passado, nós falamos sobre intertextualidade, que ainda está na unidade 3, junto com o cordel, né, que nós falamos também nas últimas aulas sobre o cordel. E aí eu expliquei um pouquinho do que era intertextualidade na aula passada e deixei essas duas atividades para vocês fazerem. Então, vamos efetuar a correção, tá? Então, o que eu peço para vocês? Não entendeu ou ainda está com alguma dúvida, volta no vídeo anterior, né? O que eu falei para vocês, né? O que era a intertextualidade? Eu falei para vocês que nós temos, né, um texto fonte, que a gente chama de texto original, e a partir de uma outra recriação, né, que remete à ideia desse texto, ou do quadro, ou da música, né? Nós temos várias, música, pintura, filmes, né? Nós temos essa referência e essa relação entre esses dois textos, na qual nós temos um texto fonte, um outro que vai fazer referência a ele, nós damos esse nome de intertextualidade. E o que o mais importante também que eu disse para vocês? Que você precisa desse conhecimento de mundo, você precisa ter esse conhecimento prévio, porque se você não sabe que o texto que você vai ler, ou o quadro que você está, a pintura que você está vendo, aquela letra de música que você está lendo, remete a um texto fonte, a um texto original, você não conhece esse texto original, você não vai saber que esse texto que você está vendo, ele tem relação com o outro, né? E aí você não vai saber que ali existe uma intertextualidade, ok? Então vamos corrigir aí. Na página 56, né, nós temos esse conto que, na verdade, né, ele começa, que é pego o iniciozinho do conto na página 55. Bem no finalzinho da página 55, e aí vem para a página 56 o texto. Vamos lá. Leia o trecho de um conto. Lívio tinha 4 anos e não sabia ainda ler. Se pelo menos eu tivesse uns brinquedos legais. Foi até a cozinha, abriu o armário, embaixo da pia, do meio das panelas, apareceu um homenzinho. Lívio, vamos brincar? Lívio disse que sim. O homenzinho deu para Lívio uma tampa da panela. Segure isso, é um escudo. Foi buscar numa gaveta uma colher de pau. Tome a espada, meu rapaz. Tome a sua espada, meu rapaz. Uma panela pequena serviu direitinho na cabeça de Lívio. Pronto, esse será o seu elmo. Elmo é uma espécie de capacete. Coragem, pronto para a batalha? Faltava o cavalo. Uma vassoura na área de serviço deu conta do recado. Lívio levou a maior bronca quando quis acertar o ventilador com a colher de pau. Estava brincando que era um gigante. Mamãe, foi o homenzinho quem disse. Mas àquela altura o homenzinho já tinha se escondido no meio de uns livros na estante da sala. O nome do homenzinho, você sabe, era Dom Quixote. Então, o engraçado desse texto, né, que ele já me diz o meu texto original, o meu texto fonte, que foi tirado, né? A intertextualidade aqui veio, né, da história original, o meu texto fonte, é a história de Dom Quixote. Nós vimos até, né, lemos o cordel em forma de Dom Quixote nas aulas anteriores, né? Lembra que nós falamos do cordel, né, deles? Se eu não me engano, foi no segundo vídeo, na qual fala Dom Quixote e Sancho Panza, né? E aí nós temos aí o, o Pança, que o Sancho Panza seria esse amiguinho, né, que o Lívio tem, que o Lívio encontrou, né?
Aqui, ó. Aqui, ó. Foi até a cozinha, abriu o armário embaixo da pia. Do meio das panelas apareceu um homenzinho. Esse homenzinho, esse amigo de Lívio, seria o Sancho Pança. E aqui, né, a ideia da espada, a ideia do cavalo, do capacete, né, seriam os instrumentos usados lá na guerra, né, de Dom Quixote. Então, aqui nós já temos o texto original, até porque, né, o conto, no final dele, já me deixou a pista de quem seria esse homenzinho, né, que seria o Dom Quixote. Então, aqui nós temos assim, ó. Ao lermos a história de Lívio, percebemos que ele remete a outra história, ou seja, ele dialoga com outra história. De qual história se trata, né? Então, nós já vimos que se trata aí, né, da Batalha de Dom Quixote, porque o próprio conto, no final, já me deixou essa pista, né? Já me deixou a pista de que fala da história de Dom Quixote, e como eu falei, né? Como aí nós temos o cavalo, nós temos o capacete, nós temos tudo aí informa a história, né? O próprio a colher de pau seria a espada, nós temos a história da guerra, né? Que a gente fala aí, que é a batalha de Dom Quixote. Então, a história, né? Fonte, a história original, a história de que se trata é a batalha de Dom Quixote. Perfeito? AB. Que elementos presentes no conto remetem a essa história? Acabei, né, dando aí já todos os instrumentos para vocês, mas a gente pode voltar aqui, ó. Aqui, vamos lá. Nós temos a tampa da panela, que foi o escudo. Tá vendo? Vamos mudar agora aqui. A tampa da panela foi o escudo. Vamos ver outro, da sua cor. Eu vou buscando a colher de pau, a espada. Vamos ver outro. Ai. Uma panela, a panela da cabeça, que foi o elmo que a gente fala que é o capacete, né? Aqui, as partes de capacete. Então, aqui nós já temos 3. Faltava o cavalo. E o que foi o cavalo? Cadê aqui a vassoura? Aqui. Foi a vassoura. Perfeito? Achamos tudo. Então, isso tudo aí foi o que remete aí à história de Dom Quixote. Vamos conferir, então, o nosso gabarito. Olha lá, de que trata a história de Dom Quixote, na Batalha de Dom Quixote. Os elementos, olha lá, o escudo, que foi a tampa da panela, a colher de pau, que foi a espada. Aqui ele botou como lança, mas não é lança, é espada aqui. Dá para vocês poderem confirmar, que acaba sendo a mesma coisa. Na história real é a lança, né? Aqui, ó, a colher de pau é a espada, tá bom? O elmo, que é a panela, que ficou na cabeça, e a vassoura, né, que é o cavalo, tá bom? Aqui ele botou o ventilador, que é o moinho do vento, mas aí a gente acabou não botando só as características que ele mesmo utilizou, né, dentro da história. Então, aqui, ó. Ao ler a história de Lívio, você deve ter se lembrado do texto que narra as aventuras de Dom Quixote. Deixa eu só botar aqui. Pois ambos falam do episódio em que o cavaleiro luta contra os gigantes fictícios. A relação entre dois textos é que um deles faz alguma referência a outro, é chamado de intertextualidade. Então, foi isso que nós falamos, né, na aula passada, essa referência de um texto com o outro, né? Esse outro seria o nosso texto original, chamado e conhecido como texto-fonte, tá? Não esqueçam dessa palavra. Trata-se de um recurso em que percebe uma referência do texto ao texto-fonte aqui, ó, viu? Facilmente observada pelo leitor. A intertextualidade pode acontecer em qualquer gênero de texto, verbal ou não verbal. Por exemplo, música, pintura, filme, história, quadrinho. Nós vimos o não verbal na aula passada em 3 momentos, né, em 3 quadros distintos. E nós vimos também
a verbal e vimos a mista, porque nós vimos propaganda que tinha as duas coisas, né? Então, nós chegamos a ver vários exemplos de intertextualidade de diversas formas na aula anterior. Caso você tenha perdido, torne a falar. Volte à aula anterior, porque nós vimos vários exemplos de intertextualidade, tá? Então, para não ficar com dúvida, volta lá no texto anterior, no texto ou no vídeo. Vamos continuando aqui a correção. Aqui nós temos assim, leia os textos a seguir, identifique e escreva com que outros textos eles dialogam. Explique que elementos empregados em cada um deles remetem a esse texto. Então, aqui nós temos, né, algumas opções de textos, na qual nós temos intertextualidades entre eles, né? Nós temos um texto-fonte e temos esses que foram colocados aí. E o que ele está pedindo para você fazer? Primeira coisa, né, explicar, identificar o texto original, né, e retirar desse texto aí as características que remetem ao texto-fonte, tá bom? Então, vamos lá, esse aqui é o primeiro, que nós temos assim, ó, esse é fácil, né? Esse é igual aquele nós vimos na aula passada. Engraçado que também remete à propaganda, ó, de hortifruti, né? Aqui, ó, batatas do Caribe. Então, nesse caso aqui, nós temos uma batata, tá bem aqui no meio, né? Temos aqui umas espadazinhas e tal. Batatas do Caribe, uma batata pelo tesouro da hortifruti, pelos tesouros da hortifruti. E aí, esse texto aí, nessa propaganda aí, remete o quê? Ele conversa com quem, né? Ele dialoga com quem? Que é o que ele fala, né, em diálogo. Eles dialogam com que texto? Qual foi o texto-fonte? Foi o quê? Vamos lá, quero ver vocês matarem essa aí. Isso aí tá fácil, hein? Não pode errar. O que lembra? Você olhando esse aqui, lembra o quê? Muito fácil, né? O filme Piratas do Caribe. Né? Então, aqui nós temos, ó, Batatas do Caribe. Então, aqui o texto-fonte dele é o filme Piratas do Caribe. Porque nós temos até o mesmo design, né? O Hortifruti pegou o mesmo design aí. O que ele pediu? Tirar os elementos, né? Então, nós já descobrimos o texto-fonte, que é o Piratas do Caribe, né? E o que remeteu ao filme? Primeiro, o título aí, né? Que o título veio Piratas do Caribe e aí está escrito Batatas do Caribe. E os acessórios, né? Usados lá no filme. São essas espadazinhas aqui, né? Essas lançazinhas aqui. Essa faca, acho que esse aqui é uma faca. Isso aqui que o pirata, como é que é o nome daquele? Ai, esqueci o nome dele, gente. Que utiliza no filme. Ele coloca isso na cabeça, né? Me deu um branco o nome do personagem lá do Piratas do Caribe. Então, isso tudo aqui, né, são elementos empregados dentro dessa propaganda da Hortifruti que me remete ao filme, né? Que é o Piratas do Caribe. Então, tá aqui, ó. Então, ele dialoga, ó, com o filme Piratas do Caribe, né? E quais foram os elementos, então, que me dá essa ideia, né? Os elementos utilizados. Então, ele coloca aqui, ó, o título do anúncio, que na verdade é o Batatas do Caribe, que seria o filme Piratas do Caribe, né? E também os acessórios. Que nome dele, ó. Jack Sparrow, né? Os acessórios que ele utilizava no filme. Muito bom, esse foi bem fácil. Agora eu quero ver, Sabi, ó, vamos ver se vocês realmente vão matar a charada da Sabi. Que diz assim: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. Isso aí foi a letra do Renato Russo. Eu quero saber o seguinte: essa letra de música aí, né? Nosso compositor Renato Russo, ele dialogou com quem? E aí? Qual foi o texto dialogado por ele aí? E aí? Ó, preste atenção, vou ler de novo, hein? Se você quiser alguém que confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. E aí? Ó, esse aqui, né? Essa frase aqui, quem acredita, sempre alcança. Na verdade, né? Ele foi tirado, o texto, né? Original dele, texto fonte,
é um ditado popular. Não sei se vocês já ouviram falar, quem espera sempre alcança, né? Então, nesse acredita, não é acredita, é espera. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Ficou feio, mas tá bom, né? Dá para ver. Então, é quem espera sempre alcança. É o ditado popular. Então, ele pegou essa frase do ditado popular, quem espera sempre alcança, e colocou na letra de música dele. E transformou em confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Então, aqui nós temos, né, a conversa, né, que foi dialogada entre o texto original, o texto fonte, que é o ditado, a frase, o ditado popular, tá? E transformado aí na letra de música do Renato Russo. Olha aqui, ó. Essa letra de música dialoga com o ditado popular, quem espera sempre alcança. Aqui, ó. Esse é o texto fonte, né? E aí, como ele pede para tirar o elemento, na verdade, a gente só tem o elemento, é esse versozinho todo aqui. Então, você tira esse verso, é ele que é o elemento que a gente vai tirar para marcar o texto fonte, o texto original. Agora, olha isso. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhacá, ban. Esse é mais difícil, né? Mas aqui tem uma palavrinha que faz com que você marche a charada. E aqui, por mais que você não soubesse o texto fonte, eu já falei desse texto fonte nas nossas aulas. Então, para quem não sabia, né, com certeza vai lembrar. E aí? Olha aqui, ó, eu vou botar ele aqui para vocês verem, ó. Minha terra tem palmeiras, anticão de sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tá vendo? De onde foi tirado? Nosso céu tem mais estrelas, nossas barras têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde conto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sei que desfruto os primores e não encontro por cá. Sem que dá a vista as palmeiras, onde canto sabiá. Mas aqui na primeira estrofe já me remete, né, o que eu quero aqui, ó. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sim, acaba. Então, aqui, ó, nesse minha terra, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, vocês perceberam que eu tenho o lá e tenho o sabiá, né? Então, aqui, a música, na verdade, isso aqui foi tirado de um pedaço de música, tá? Ele foi tirado, né? Ele conversou com o poema Canção do Exílio. E aí, essa primeira estrofe que eu tenho aí, o sabiá e tenho lá, já me diz aqui, ó, de onde foi tirado. Né? Então, essas duas palavras, o lá e o sabiá, já são elementos, né, que me mostram, que me identificam o texto original, que nesse caso foi Canção do Exílio. Conseguiram perceber? Mas vocês percebem que esse aqui, né, se você não conhecesse a letra do poema da Canção do Exílio, não mataria essa canção, essa letra dessa canção, dessa letra dessa música, tá bom? Então, o texto, na qual seria o texto fonte, o texto original, para fazer intertextualidade com esse aqui, seria a Canção de Exílio. E os elementos seriam exatamente essas duas palavras, né? O lá e o sabiá. Perfeito? Então, aqui está o nosso gabarito, é o poema e a Canção de Exílio, tá? E aqui, desculpa. Os elementos, ele botou a estrofe, a primeira estrofe. Você poderia copiar só as duas palavras. Então, exercícios corrigidos. Perfeito? Corrigimos tudo. O que eu vou deixar agora aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje? Aqui eu tenho uma outra intertextualidade. Tá? Vamos ler para você poder conseguir entender mais uma intertextualidade, tá? Então, tá aqui. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas estão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, isso aqui é um poema também, né? E olha agora a intertextualidade aqui, ó. No meio do caminho. No meio do caminho tinha um fuquinha. Tinha um fuquinha no meio do caminho. Tinha um fuquinha. No meio do caminho tinha um fuquinha. Não esquecerei desse acontecimento na ida de minhas noitadas tão agitadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha um fuquinha. Tinha um fuquinha no meio do caminho. No meio do caminho tinha um fuquinha. Então, nós temos a intertextualidade, né? Do texto do nosso poema No Caminho, que é um texto na qual ele remete essa pedra como se fosse desafios no meio do caminho, né? Ou alguns percalços no meio do caminho, algumas coisas que a gente encontra na vida, né? Que a gente tem que passar por esses problemas e tentar erguer a cabeça, e aí ele remete à ideia da pedra no meio do caminho. Aqui o Fuquinha, né? Na verdade, era um Fusquinha, ok? E tinha um Fusquinha no meio do caminho, né? E aí ele fala da ida das noitadas agitadas, ele não vai esquecer que nesse meio do caminho tinha um Fusquinha. Então, essa intertextualidade no meio do caminho, que é o poema original, o poema texto, veio com outro poema, né? Também com o mesmo nome, só que, na verdade, no lugar da pedra, era um fusquinha, né? E aí, aqui, na ideia da pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Então, aqui é na vida dele, né? Na rotina dele. E aqui não, aqui era nas noitadas tão agitadas, né? Eu não vai esquecer dos fusquinhas quando ele voltava lá das noitadas dele, agitadas. E aqui seria a pedra, seriam as coisas que ele encontrou no meio do caminho durante a vida. Perceber a intertextualidade? Então, aqui você só conseguiria ver a intertextualidade, né? Desse poema se conhecesse o original, que seria o da pedra, e não o do fusquinha. Perfeito? E aí, o que eu vou deixar aqui para vocês? Ó, mais 2 páginas. A professora está sendo muito boazinha, né? Deixando de 2 em 2 só. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar a 69 e a 70, que aqui já fala um pouquinho também, a gente vai voltar a lembrar um pouquinho do cordel, né? Que a gente deu a pausa para falar dessas intertextualidades. Nós vamos voltar para exercícios do cordel, que se encontra na 69 e 70. E aí a gente finaliza a unidade 3, tá bom? Então, na próxima aula, eu volto com a correção dessas 2 páginas, que são das páginas 69 e da página 70. Então, mão na massa, comecem a produzir, que eu volto já já corrigindo essas páginas. Tá bom, oitavo ano? Então, eu fico aqui. Espero que vocês tenham corrigido tudo direitinho aí, tenham gabaritado. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Tchau!